muito tempo os dinossauros rondam os pensamentos e a imaginação humana, encantando crianças e também adultos, e o mais impressionante é que a história desses incríveis animais teve início há milhões de anos e ainda continua nos surpreendendo nos dias atuais. Eles viveram no planeta Terra durante a Era Mesozoica, que também é chamada de Era dos Dinossauros, que começou há cerca de 252 milhões de anos atrás, sendo extintos há 65 milhões de anos. Eles são os maiores animais que já habitaram o planeta e existem relatos de pessoas que afirmam terem visto essas criaturas, fazendo com que possa existir a possibilidade da sua existência ainda nos dias atuais. Será mesmo que os dinossauros ainda estão vivos? Algumas espécies poderiam ter sobrevivido? Hoje iremos ouvir os relatos sobre a existência de uma criatura gigantesca que foi avistada na República Democrática do Congo, na África, neste pouco tempo que nos resta. Sejam bem-vindos ao Showtime! A floresta do Congo é uma floresta tropical e equatorial que está situada no continente africano e é considerada uma das mais antigas e a segunda maior floresta tropical do mundo. Ela apresenta uma área total de aproximadamente 1.800.000 km² e abriga uma vasta biodiversidade vegetal e animal, e é em meio a essa rica biodiversidade que há muitos relatos de avistamentos de animais que, segundo as características descritas por pessoas que as viram, se assemelham muito aos dinossauros, e um desses supostos dinossauros é chamado de Kasai Rex. O primeiro relato que se tem conhecimento foi em 1932, quando o sueco John Johnson estava viajando com o seu servo no Vale de Kasai, região pantanosa no Congo belga, atualmente conhecida como República Democrática do Congo. John Johnson relatou que durante a viagem eles encontraram um rinoceronte, e que na tentativa de passarem pelo animal sem serem percebidos, foram surpreendidos por uma grande criatura que saiu do matagal e atacou o rinoceronte. O servo fugiu durante o ataque. Já Johnson acabou desmaiando. Ao acordar, Johnson viu que a misteriosa criatura estava comendo o rinoceronte. Após ter devorado o animal, a criatura voltou para a selva lentamente. Segundo Johnson, a criatura era de cor avermelhada com listras negras, de focinho longo com numerosos dentes, suas pernas eram grossas, como a de um leão, adaptadas para serem velozes, deveria ter uns 13 metros de comprimento e devorou o rinoceronte. Johnson acredita que o que ele havia visto naquele dia teria sido um tiranossauro. Alguns dias depois, uma edição do jornal The Rhodesia Hero relatou uma história semelhante de um experiente caçador sueco que saiu com o seu servo para caçar. Eles deixaram o acampamento e cruzaram um pântano até chegarem à savana do Vale de Kasai. O lugar estava deserto, pois não haviam animais à vista, o silêncio predominava no local, até que o servo gritou de excitação ao ver 2 elefantes. O caçador levantou seu rifle, mas estranhou o fato de haverem apenas 2 elefantes em vez de uma manada. De repente, a cerca de 50 metros de distância, uma estranha criatura saía da mata. O animal tinha aproximadamente 16 metros de comprimento e estava perseguindo os elefantes. O servo caiu no mato aterrorizado com o que estava vendo, pois o animal era enorme, e sua cabeça e cauda eram como as de um lagarto. O caçador ficou paralisado por alguns segundos até que decidiu atirar na estranha criatura. Ele atirou 3 vezes, mas apenas um tiro a atingiu nas costas, e com um movimento muito rápido ela recuou e desapareceu. O caçador se aproximou do servo que estava no chão orando e chorando, e o ajudou a se levantar. Após o ocorrido, ele decidiu voltar para seu acampamento, mas, antes disso teriam que atravessar o pântano novamente.
Durante a travessia pelo pântano eles ouviram um barulho e pensaram que provavelmente poderia ser algum crocodilo. Então, olharam em todas as direções quando de repente avistaram a mesma criatura que tinham visto na savana. Ela estava rasgando a corcunda de um rinoceronte, e em seguida arrancou uma das patas. O servo fugiu apavorado, e o caçador pensou imediatamente em atirar, mas lembrou que o servo estava com o seu rifle. Ele podia ouvir o som dos ossos do rinoceronte sendo quebrados. O caçador percebeu que ainda estava com sua câmera e tirou fotos da criatura, que afundou no lago rapidamente assim que ouviu o som do clique da máquina. Enquanto isso, o caçador viu o corpo do rinoceronte boiando em uma poça de sangue. Ao retornar ao acampamento, o caçador estava tremendo e sacudindo a câmera, até que desmaiou, e alguns homens que lá estavam o socorreram. Era de cor avermelhada, com listras de cor preta, disse ele em sua entrevista ao jornal The Rhodesia Hero. Tinha um focinho longo e numerosos dentes. As pernas eram grossas como as de um leão, construído para velocidade. Era um tiranossauro. No início do ano de 1933, um grupo formado por 5 caçadores, entre eles um reconhecido traficante de marfim, foi ao Vale de Kasai para caçar a criatura chamada Kasai Rex que havia sido noticiado pelo jornal The Rhodesia Hero, pois eles acreditavam ser um crocodilo gigante, e queriam caçá-lo para vender sua pele por um bom preço. Eles chegaram ao Vale de Kasai, e passaram pelo mesmo pântano por onde Johnson havia passado no ano anterior. Um dos caçadores se assustou ao ver uma cauda avermelhada afundar no lago, fazendo com que eles pensassem que poderia ser uma anaconda. Enquanto preparavam suas armas, eles foram surpreendidos por uma onda de água que caiu sobre eles. Em seguida, a cauda avermelhada havia saído do pântano violentamente, atingindo um dos caçadores, derrubando-o na água. Os outros 4 começaram a atirar, mas não viram nada, apenas ondas de água que se dispersaram por toda a superfície. O homem que havia caído estava com um dos braços quebrado e tentava alcançar seus companheiros. Um rugido foi ouvido debaixo da água. Eles se moveram o mais rápido possível, mas seu caminho foi impedido por uma criatura gigante que saiu do lado direito, e que submergiu do lado esquerdo. Os caçadores se esconderam em uma rocha, até que finalmente conseguiram deixar a área. Um possível avistamento do Kasai Rex pode ter acontecido em 1951, quando Robert Henderson, um zoólogo e caçador inglês, que acumulou mais de 350 troféus de animais em sua mansão, símbolo de prestígio na década de 1940, movido por sua paixão pela caça, foi às regiões inexploradas do Congo. A tragédia aconteceu quando ele e sua equipe desapareceram durante um safari, e foram encontrados horrivelmente mutilados. Havia membros e cabeças por todo lado, alguns esmagados e com carne dilacerada. De Robert encontraram apenas um antebraço com a mão inclusa. A investigação trouxe 2 hipóteses. Uma era de que o ocorrido havia sido causado por caçadores ilegais, presumivelmente traficantes de marfim, mas as marcas nos corpos não correspondiam a balas ou facas. A segunda hipótese era de que havia sido algum animal, pois até mesmo os restos dos corpos pareciam ter sido mastigados e posteriormente cuspidos. A investigação oficial permanece inconclusiva, deixando a verdadeira causa de sua morte envolta em mistério, mas um detalhe havia ficado de fora do caso, pois a equipe de resgate que havia encontrado os corpos descreveu que parecia que algo enorme e pesado havia avançado sobre aqueles homens e o acampamento. Espero que tenham gostado e peço que deixem o like, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sino das notificações para serem informados quando saírem novos vídeos, pois fazendo assim vocês estarão contribuindo para que o canal continue e se desenvolva para trazer vídeos com mais qualidade. Conto com a ajuda de cada um de vocês. Mistério e suspense. Curiosidades e grandes descobertas estão a caminho. Até o próximo vídeo, neste pouco tempo que nos resta.